E agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessa matéria sobre o rio Una que está pedindo socorro. Tudo por quê? Por falta de cuidado. A bacia hidrográfica do rio Una está localizada quase em sua totalidade dentro do município de Taubaté, que é 86%, com o restante Tremembé 8% e Pindamonhangaba 8%. A importância dessa bacia foi analisada no Plano das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba do Sul. No ano de 2006, a Prefeitura de Taubaté estudou a construção de 3 barragens no rio Una. O objetivo era garantir o abastecimento de água por mais 20 anos. O projeto foi incluído no plano diretor do município. Apesar desses estudos, o rio Una está agonizando e pede socorro. Nessa terça-feira, a Sabesp comunicou sobre o desvio irregular do rio Una, que provocou uma redução na água disponível para abastecimento da cidade de Taubaté e Tremembé. Segundo o jornal Gazeta de Taubaté, um produtor rural contestou a versão inicial da Sabesp de desvio irregular do rio Una. O proprietário da área para o qual o curso do rio Una foi desviado disse que notificou a Sabesp sobre o problema, que teria começado em fevereiro após acúmulo de galhos de árvores. Baixa vazão no rio deixou Taubaté e Tremembé sem água. Esse é o rio, ó. A máquina andando em cima do rio. Andando no leito do rio, ó. Olha ela fazendo a curva do rio, ó. Aí a turma fala que é desvio criminoso. Para salvar o rio Una, falta iniciativa do poder público. O produtor rural também criticou a limpeza feita pela Sabesp. Em 2015, o vereador João Vidal anunciou a tragédia. O rio Una bem investido, bem tratado, sem o assoreamento, sem o desbarrancamento, ele poderia garantir o abastecimento de água boa para Taubaté para 600 mil habitantes. Só que não vejo por parte do poder público, nem municipal, nem estadual, nem federal, interesse, ao menos pelo rio Una. Esse é um trecho bacana do Una, que você está vendo, mas existem trechos muito mais degradados, infelizmente. E é um rio muito importante para a cidade, a gente tem que lutar para preservar muito ele. Mesmo aqui, que é um trecho bom, você vê a ação do assoreamento, se puder depois dar um foco ali, ele não está tão profundo, o rio. E isso é um dos principais problemas que nós temos que resolver. A profundidade do rio diminui e o leito fica mais largo. Esse é o problema do assoreamento que nós temos que combater aqui no rio Una, se a gente quer que ele viva por mais longos anos e também abasteça a cidade de Taubaté. Olha a mudança do curso do leito do rio. Outro exemplo ali é abrir uma ilha no meio do rio. O rio passava, tá dando para pegar ali? Aquele lado direito, não é isso? Ele passava por lá, né, Sobara? Era o leito do rio. E agora ele assoreou e desbarrancou daqui cerca de 10 metros. Ó. Vou falar do maior tesouro de Taubaté, o rio Una. É um rio que nasce aqui e tem condição de abastecer toda a nossa cidade. Mas ele está sendo maltratado, abandonado e precisa de investimento. O rio Una, que são os nossos principais rios, o rio Una é eminentemente taubatiano, porque nasce aqui, deságua em Tremembé, mas corre quase que a sua totalidade dentro do território de Taubaté, não recebe investimentos. Não tem investimento com relação ao desassoreamento, investimento em relação à recomposição da mata ciliar, investimento com relação à recuperação das suas nascentes, e tudo isso é saneamento básico. Esse aqui é onde o rio Una está represado. Ó. A gente está indo, vai chegar ali para frente onde estão as máquinas da Sabesp tentando desassorear o rio e tirar a barragem natural que se formou, que secou o rio daqui para frente e impossibilitou a captação de água. Então nós estamos chegando perto ali já, aqui no meio do mato. Esse aqui é o rio Una. Chegando aqui para onde o rio desviou. O rio desviou para o pasto, porque é muito sedimento, porque assoreou, o rio espalhou para dentro do pasto e secou o curso dele daqui para frente para chegar até onde é a captação da Sabesp.
Então aqui, ó, é o curso do rio 90 graus à direita. O curso do rio passa lá, ó. Pode filmar por lá. O rio, como assoreou, ele espalhou. Espalhou e entrou para dentro do pasto. Coisa que a gente vem falando há muito tempo que estava acontecendo. Que o não recebe investimento, que precisa melhorar a calha dele, mas não foi feito agora. Que a população está sem água, estão correndo para tentar fazer alguma coisa. Nós estamos indo lá no Rio Una, onde ele secou. E onde a Sabesp está fazendo a intervenção. Depois de muito tempo que a gente... Com essa briga que a gente anunciou, que a gente falou. Tá aqui o seu Obara, que tem denunciado isso há bastante tempo. Agora que tá faltando água, a Sabesp veio fazer alguma coisa. Isso daqui era o rio Una. Cadê o rio? Isso aqui era o rio? Aqui era o curso do rio. Cadê o leito do rio? Aqui é a calha do rio Una. Agora, será que ninguém enxergou tudo isso? Olha lá o rio onde tá correndo. E olha a calha do rio. Olha os sedimentos. Uma parte pra lá e tem outra parte pra lá que eu nem vi. O rio desviou e secou lá na captação. Olha o pessoal da Sabesp aí saindo lá do leito do rio. Sepaiada, tá tudo aí. Fala aí. Aqui nós ainda no meio do rio, por cima da água, olha. É, vocês são cheios. Ó, O leito é aqui então. o leite é aqui. Vai voltar pro leito ou não? Tem que voltar no lugar dela. Do céu. Trem nervoso. O que tá fazendo lá, patrão? Começamos a fazer a limpeza da calha, né? É. Desde o início do fim pro começo, né? Mas pode falar com ele? Início do entulho. Isso aqui, ó, é o leito do rio. E agora a máquina ali da Sabesp tá tentando recuperar o leito do rio, que é o que a gente vem falando há anos. Que o leito do rio tá sendo tomado pelos restos da poda, do corte do eucalipto, gente. Não é possível que a gente, no século XXI, deixe um negócio desse acontecer. Olha aqui, a gente está caminhando pelo menos uns 400 metros no leito do rio. Olha aqui o leito do rio. Olha isso. Bem, pessoal, é triste, né? Pelo que vocês podem perceber na matéria, tudo isso está acontecendo por falta de cuidado da Sabesp. Estivemos com o vereador João Vidal, que falou mais um pouco sobre o assunto com a gente. Olha, quando eu assumi o meu primeiro mandato, lá em 2013, nós fizemos um ano de bastante pesquisa, estudo, visita, e já em 2014 identificamos um problema em Taubaté que merecia uma atenção, que era a agenda de meio ambiente, com um especial enfoque no Rio Una. O Rio Una é um rio importante da cidade, é um rio municipal praticamente, porque ele nasce e corre quase todo inteiro em Taubaté e deságua no Rio Paraíba, lá já no território da cidade de Tremembé. E nós fomos estudar o Rio Una, estudar quais são as necessidades do Rio Una, quais são as potencialidades do Rio Una e qual a situação do Rio Una. Esse nosso estudo, essa nossa pesquisa culminou a gente conversar com algumas pessoas que têm propriedades à margem do Rio Una, visitar o Rio Una, e numa dessas visitas nós estivemos ali na propriedade do senhor Obara, ao lado também do Eduardo, e vimos ali um flagrante caso de que o rio estava desbarrancando, assoreando, mudando o curso, aumentando a largura de sua margem, porque a mata ciliar estava toda destruída, não havia mais mata ciliar, então o barranco estava caindo para dentro do rio, o rio estava ficando mais raso, e muitos sedimentos, muitos galhos, muitos troncos de árvore correndo pelo rio. E já naquela época, em 2015, nós fizemos um vídeo denunciando esse problema, dizendo que o rio ia
tomar a várzea, que o rio algum problema ia acontecer ali. E para nossa infeliz notícia, o problema aconteceu exatamente no lugar que nós denunciamos lá atrás. O problema qual é? Houve uma interrupção no leito do rio, no curso do rio. Essa água foi represada toda ali nessa área de pasto, aumentou muito o nível do rio, não houve alagamento, porque são todas áreas rurais ali no entorno. Houve um alagamento de áreas rurais, de pasto, e a água dali para frente não fluiu mais, zerando então a água no lugar que a Sabesp capta água para levar a Taubaté. Chegou um momento que a Sabesp não conseguia captar água mais porque estava baixíssimo o nível de água. A Sabesp percorreu o rio e viu onde estava a obstrução. E é nesse lugar que eu te falei, que nós estivemos visitando em 2015 e vimos que ali certamente alguma coisa ia acontecer. Perguntamos ao vereador João Vidal sobre o fato da Sabesp dizer que não tem obrigação de fazer a limpeza do local. Com relação à Sabesp, é um jogo de empurra, porque a responsabilidade é subjetiva, digamos assim. Porque como ela pode captar 30% do consumo de uma região de 340 mil habitantes, porque Taubaté e Tremembé, não é verdade? 30% desse consumo é captado do Rio Una, mas ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o Rio Una. Então, quer dizer, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o abastecimento das pessoas. Em outra análise, em última análise, se eu não tenho responsabilidade sobre o rio, eu não tenho responsabilidade sobre o consumo das pessoas. Porque se eu capto água desse rio, eu preciso zelar pelo consumo das pessoas. Então, eu acho que falta da Sabesp uma postura mais social, uma postura mais socioambiental nesse sentido. Apesar de que, por lei, no papel, ela não tem essa responsabilidade, mas ela tem essa responsabilidade social. Ela devia, com o poder que a Sabesp tem, com a força que ela tem, por exemplo, na Bolsa de Valores, ou a força que ela tem junto ao governo do Estado, fazer gestão no sentido, não, o Rio Una precisa sim de investimento, porque nós utilizamos há mais de 35 anos o Rio Una para abastecer uma cidade importante como é Taubaté. Então acho que isso é importante deixar pontuado aqui. O vereador também falou sobre o estudo feito no ano de 2006 na construção de 3 barragens que garantia água por mais 20 anos. Não, esse estudo na verdade nunca chegou à Câmara. É um estudo feito pela administração do ex-prefeito Roberto Peixoto. Na época quem estava à frente da Secretaria de Planejamento era o Dr. Pedrosa, falecido, um arquiteto da cidade, de renome inclusive. E o Dr. Pedrosa, eu cheguei a conhecer esse projeto porque eu fui atrás do Dr. Pedrosa para resgatar esse projeto, para ver como ele funcionaria e tal. E é um projeto bem interessante, porque você utiliza o Rio Una então até para fazer o controle de vazão e ao mesmo tempo o armazenamento de água, porque você construindo as barragens de acordo com o projeto prevê, você consegue armazenar água em Taubaté e controlar essa vazão para o Rio Paraíba, para o deságue no Rio Paraíba, ou até controlar essa vazão para não ter alagamentos como tem ali, por exemplo, na Baixada do Una, na rodovia Presidente Dutra. Eu acho que o Rio Una merece, é o segundo rio mais importante da importantíssima bacia do Rio Paraíba, daqui em São Paulo, na parte do Rio Paraíba no estado de São Paulo. Então é um rio muito importante. Os especialistas dão conta de que o Rio Una consegue abastecer uma cidade de 600 mil habitantes. Então, é um rio com uma grande vazão, é um rio com volume de água grande, mas não recebe R$1 de investimento do poder público, seja o poder público municipal, estadual ou federal. Então, se a água não é importante, eu não sei o que é importante. Se a água não é prioridade de investimento dos governos, eu não sei o que é. Ela vai refletir no saneamento básico, ela vai refletir na saúde, vai refletir na qualidade de vida, só que o Rio Una padece de falta de investimento, padece de cuidado, padece de tratamento para que ele continue nos servindo por muitos e muitos anos. Perguntei ao vereador se hoje existe algum projeto na Câmara para o Rio Una. Não existe projeto, pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Eu, ao longo do meu primeiro mandato, já tive na época, ministro das cidades, que era Gilberto Kassab, levei as ideias de investimento no Una, sempre falei
especialmente no primeiro mandato, com o prefeito de Taubaté sobre isso, que a gente precisa encontrar um caminho, um canal de investimento no UNA. Conseguimos, e é importante registrar, emplacar no texto do plano diretor uma política importante que coopera para o Rio Una, que é uma política de recuperação e manutenção das nascentes do Una, que é o pagamento por serviços ambientais, colocar recursos nessas nascentes, à medida que as nascentes beneficiam a todos nós. Nada mais justo que pôr recurso público numa nascente e deixá-la sempre viva. Isso contou com o apoio da prefeitura, mas de fato e substancial não tem nada, não tem um planejamento, não tem um projeto de recuperação do Rio Una, de manutenção do leito do Rio Una, recuperação da mata ciliar do Rio Una para que ele continue vivo. Pelo contrário, que a gente vê um avanço muito grande do cultivo de eucalipto para toda a bacia do Rio Una, para toda a serra que circunda o Rio Una. A gente vê o desenvolvimento urbano desregrado acontecendo para toda aquela região. Não tem rede de esgoto. O esgoto de todas aquelas casas que estão se instalando nas proximidades do Una vão cair em algum lugar. E esse lugar, muito provavelmente, é o Rio Una, né? Então é uma situação grave, uma situação triste que precisa de mais atenção. Eu já aproveito para agradecer a oportunidade de trazer essa questão aqui nas suas redes sociais, para que a gente ponha a nossa água como prioridade, como pauta nos debates nas redes sociais também, e falar, olha, precisamos fazer isso agora, não podemos deixar acontecer o que aconteceu, essa tragédia, né? Vamos chamar de tragédia, um rio foi obstruído, né? Um rio que precisa seguir seu curso foi obstruído, mas pode ser mais grave. Aliás, tem outra tragédia anunciada. Hoje eu vou apresentar algumas fotos na tribuna, que eu tive lá no Rio Una hoje ainda, segunda vez que eu tive visitando o local desse acidente, que as máquinas da Sabesp limparam o leito do rio e as sujeiras ficaram na margem. Uma chuva que vier, alguma coisa que aumente um pouco o nível do rio, essa sujeira volta toda para o leito do rio novamente. Então... O vereador esteve no local do Rio Una na tarde de hoje e perguntei também como se encontra o Rio Una hoje. O Rio Una segue o seu curso normal, abaixou o nível dele no local que estava represado, abaixou algo em torno de, segundo ali os proprietários, algo em torno de 3 metros, porque estava bem cheio mesmo, porque tinha sido represado. Mas voltou ao seu curso normal, só que estamos num tempo de seca, de estiagem, então ele está com uma vazão pequena. O temor, né, e a denúncia que a gente faz é que o que a Sabesp fez, ela limpou o leito do rio e a sujeira está do lado. Essa sujeira vai cair para o leito do rio, esse barranco vai desbarrancar para o leito do rio novamente e o risco de acontecer de novo é grande. Em relação à tragédia do Rio Una, perguntei para o vereador se existe algum culpado. Eu acho que a culpa é cultural e governamental. É aquilo que eu disse para você. Como entender que o rio, tão importante, que produz água para nós, não é prioridade no investimento? Tem uma linha de entendimento. A linha de entendimento é que isso não sensibiliza o povo, e não sensibilizando o povo, não dá voto para quem vai investir. Então, por isso, governantes não canalizam recursos para saneamento básico. O saneamento básico não aparece. É mais fácil asfaltar, é mais fácil construir ponte, é mais fácil construir prédios, que eles aparecem, eles saltam aos olhos da sociedade. Agora o rio lá no meio do mato, se tiver máquinas trabalhando, se tiver mata sendo recuperada, ninguém enxerga, e isso não dá voto para o gestor que resolveu investir. Nem tampouco dá voto para o vereador que fica denunciando esse problema. Mas é uma coisa que, se um dia faltar água, a gente vai sentir. Por que não fizemos lá atrás? Né? Por que estamos passando essa seca hoje? Porque no passado nós não fizemos intervenções simples, mas vitais, importantes para a qualidade de vida do nosso povo, de Taubaté e Tremembé especialmente.